Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Oferecimento, Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader. Olá, boa noite. Você se considera uma pessoa boazinha? Sabia que existe uma armadilha em pessoas boazinhas? Hoje a gente vai conversar um pouquinho a esse respeito. E na entrevista de hoje a gente vai continuar na nossa série sobre gravidez. A gente vai estar falando com o Dr. Hélio Cerávolo, médico dermatologista, e ele vai ensinar a gente como cuidar da pele durante a gravidez. Então é uma entrevista muito bacana, você não pode perder, principalmente você que está grávida ou que está pensando em engravidar. Te convido a interagir com o nosso programa através das nossas mídias sociais, o Facebook, o Instagram, nosso WhatsApp. Mande a sua sugestão, mande a sua crítica construtiva. Nós estamos aqui para sempre melhorar. Um grande abraço para você que tem mandado pergunta, que tem curtido a nossa fanpage. Nosso programa está aí tentando melhorar a cada dia. Então, o programa só está começando, fique conosco. Sejam bem-vindos ao Instituto Beladerme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Beladerme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Beladerme, você encontra um ambiente agradável e de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Beladerme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Cicobi, faça parte. Nós estamos hoje com o Dr. Hélio Cerávolo, médico dermatologista, e a gente vai conversar com ele a respeito dos cuidados da pele durante a gravidez. Hélio, muito obrigado pela tua presença no nosso programa. Boa noite, eu que agradeço. Hélio, a gravidez não é uma doença, né? Exato. É um estado fisiológico, mas que as grávidas elas têm muitas dúvidas com relação às mudanças que a pele vai acontecendo durante a gravidez. E eu queria que você dissesse quais são os principais problemas de pele que acontecem nessa fase da vida da mulher. Bom, as alterações mais comuns que afligem as gestantes, né, são geralmente um grupo de manchas que correspondem a manchas fisiológicas, onde há um escurecimento das areolas, da linha nigra, região de axilas, virilha e genitália. Existe um outro grupo de manchas que também preocupam muito as gestantes, que é o famoso melasma, que são manchas que aparecem no rosto, de um modo geral, né, e podem ser desencadeadas nesse período da gestação. Além dessas manchas, as estrias também é um outro grupo. É um terror para as grávidas, né? É um terror. Depende muito, obviamente, do quanto elas se cuidam, né? É possível prevenir as estrias, mas as estrias... É possível prevenir, então? É possível, é possível. E é um quadro que acomete bastante as gestantes. E um outro quadro que costuma preocupá-las bastante é a queda de cabelo, que ocorre geralmente no pós-parto. Vamos individualizar um pouquinho, Hélio, só para deixar mais claro. Então, esse escurecimento que acontece é um escurecimento fisiológico, isso não é uma doença, digamos assim. Isso acontece com todas as gestantes? É com um grupo grande das gestantes, né, passam por esse escurecimento de algumas áreas da pele. E como eu disse, a das areolas na mama, aquela linha nigra, que é essa linha que passa pela cicatriz umbilical, axilas, região genitália. Esses escurecimentos, eles são fisiológicos, eles tendem a sumir, né, no pós-parto, mas pode demorar meses para isso. Então
Desaparece isso depois? Tendem a desaparecer. Nós geralmente tratamos, pois isso causa algum desconforto estético para os pacientes, e como existem métodos para acelerar esse clareamento, geralmente nós utilizamos. Então, depois que o bebê nasce, tem jeito de acelerar esse clareamento dessa mancha fisiológica? Sim, é possível. Tanto com tratamentos em casa, feito a partir de cremes, né, quanto com alguns procedimentos dermatológicos que são feitos em consultório. Já o melasma, porque o melasma é esse grupo de manchas que acomete a face, ele pode ser independente da gestação, e existe um exclusivo que ocorre na gestação. Certo. Esse que é exclusivo da gestação, ele tende a sumir espontaneamente, em torno de uns 70% dos casos. E os 30% restantes, é necessário tratamento. Mas muitas mulheres já entram na gestação com algum grau de mancha. Então, a gente vê na prática que a maioria delas precisa do tratamento para se livrar dessas manchas. Hélio, e a estria? Como fazer para prevenir, para minimizar? Como é que é isso? A estria, ela é uma cicatriz, né, que ocorre por distensão da pele. No momento em que a pele distende, isso vai ocorrendo conforme a gestação vai progredindo, e também muito dependente de quanto peso a gestante ganha nesses meses, né? Essa distensão da pele leva a um rompimento de fibras colágenas e elásticas. Essas fibras rompidas, elas formam as estrias. Então, as estrias são formadas dependendo da genética da paciente, tem genéticas favoráveis, né, a ter a estria, certo. Dependendo do grau de hidratação que aquela pele recebe durante a gestação, e dependente também de quanto aquela pele vai distender. No caso, ganhar peso. Ganhar peso, exatamente. Então, assim, a genética é uma loteria, é a sorte de tê-la ou não favorável. Agora, a hidratação é muito importante. Desde o início da gestação, a gente orienta bons produtos que tenham esse intuito de hidratar. E o ganho de peso, o acompanhamento nutricional durante toda a gestação também é muito importante. Fala um pouquinho especificamente com relação à hidratação da gestante, porque a gente estava conversando nos bastidores, você disse que existe uma confusão, que tem muitos óleos que são vendidos, que são muito vendidos para grávidas, mas que eles não hidratam, né? Desmistifica isso aí, Hélio, por favor. Isso. É muito comum a gente ver na mídia óleos com o intuito de prevenir a estria, né? O óleo, é importante o uso dele, ele melhora a textura da pele, brilho, qualidade, mas o óleo não é ideal para a hidratação. A hidratação ela deve ser profunda. O produto deve entrar na pele, conseguir atingir as células e hidratá-las. Então, muito mais útil do que os óleos são hidratantes próprios para a gestação. Eu digo isso porque existem bons hidratantes no mercado, mas eles têm componentes que são ruins durante a formação do nenê. Certo. Então, existe um grupo mais restrito de hidratantes que são seguros para a gestante, seguros para o nenê e realmente hidratam a pele. Então, aqueles óleos de banho, óleos pós-banho, que a gente vê muito em propaganda, do ponto de vista científico, eles não são indicados, eles não funcionam. O ideal são hidratantes específicos para esse público. Certo. E com relação ao terceiro ponto, que é com relação ao ganho de peso, né? Então, digamos assim, a quantidade de estrias vai ser meio que diretamente proporcional ao ganho de peso durante a gravidez. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Sim. Como eu comentei com vocês, a estria ela é uma cicatriz, né? E essa cicatriz ocorre pela distensão da pele. Então, obviamente, quanto maior essa distensão, mais importante, né? mais lesionada vão ser essas fibras. E existe aquele ganho de peso natural pelo aumento de volume sanguíneo que a gestante passa, pela presença do nenê, da placenta, enfim, tem um limite suportável. Mas o resto é alimentação inadequada, falta de atividade física, né? Então, esse acúmulo de gordura, que não tem nada a ver com a gestação, é pelo hábito alimentar errado. Ele vai fazer com que a gestante ganhe mais peso e, certamente, com isso, as estrias tendem a ser mais intensas, mais profundas e deixar marcas inestéticas maiores. Mas a grávida tem que comer por 2, Hélio, não é não? Esse é outro bom mito, né?
A grávida precisa se alimentar de forma equilibrada. Precisa se nutrir, se né? nutrir, exatamente. Então não é quantidade, é qualidade. Hélio, tem não sei se é mito, que as pessoas falam que durante a gravidez a pele fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito. Isso é mito ou é verdade? De um modo geral, é verdade, né? Pela alteração hormonal que ocorre durante a gestação, a pele tende a ficar mais bonita. Existem mitos que dizem, dependendo do sexo da criança, se é menino pode piorar, se é menina melhora, isso não procede. Mas durante esse período tende a ter uma melhora no aspecto da pele. Ô Hélio, fala um pouquinho pra gente a importância do protetor solar na prevenção das manchas. As manchas, elas ocorrem por características genéticas também, né? E vários outros fatores. Mas de todos esses outros fatores, de longe, a questão do sol é a mais importante. Então, o sol, nesse sentido, é o maior vilão para as manchas, para o melasma. Certo. Né? Então, o que a gente deve orientar a gestante desde o primeiro dia que sabe que está grávida? O uso de um bom protetor solar. Esse protetor solar, de preferência, ele deve ter uma boa proteção contra a ultravioleta A, contra a ultravioleta B e também proteger contra a luz visível. O que é isso? Até um tempo atrás, os bons protetores protegiam contra o sol, né? Hoje, a gente sabe que essas luzes de ambiente fechado, computador, televisão, elas emitem um tipo de luz que pode piorar a mancha. Então, os bons protetores, eles tendem a ter compostos na sua formulação que também bloqueiam essas luzes visíveis e favorecem a proteção contra o melasma. Hélio, e essa, digamos, meio que polêmica com relação ao sol e à vitamina D? O que vocês indicam? Qual que é a verdade desse fato? Sim, essa questão da vitamina D está muito na moda, né? Hoje, de 10 pessoas que eu atendo, acho que 11 usam vitamina D para repor. Então, assim, a dermatologia não é contra sol. Eu sempre falo que o sol é saúde, tanto para a parte emocional, para o nosso emocional, quanto para a parte física. Então, o sol é saudável e ele é responsável por ajudar na síntese da vitamina D. Então, o que a gente orienta? Que os pacientes tenham a proteção, principalmente na parte do rosto, por exemplo, e hoje existem estudos que mostram que a exposição solar, umas 3 vezes por semana, das pernas, por uns 10 minutos, é o suficiente para a produção de vitamina D. Né? 3 vezes por semana? 3 vezes por semana. Quanto tempo? Uns 10 minutos. 10 minutos 10 só? minutos. E num lugar quente como o Mato Grosso, em especial, nós recebemos essa quantidade de energia solar. Um pouquinho que você para o carro, vai até o banco, né? Esse pouquinho todo dia, ele é o suficiente para a síntese de vitamina D. Certo. Então, tomar sol, principalmente no rosto, né? Ou no tronco, de forma exagerada, pensando na vitamina D, ele não é uma decisão inteligente. Aumenta muito o risco de envelhecimento, muito risco de mancha, muito risco de câncer, e você com muito menos consegue sintetizar a vitamina D também. Hélio, fala um pouquinho pra gente a respeito da queda de cabelo que às vezes acontece durante a gestação. Esse é outro probleminha de pele que acomete as gestantes, né, dos cabelos, e que assusta bastante. O nome dessa queda é eflúvio telógeno pós-parto. Ele ocorre geralmente após o 3º mês do nascimento do nenê e se estende até o 7º, 8º mês, de um modo geral. Alguns casos um pouquinho menos, outros casos um pouquinho mais. Isso também é uma queda fisiológica, mas as mulheres assustam muito, pois muitas vezes a queda é bem importante. É uma perda de cabelo bem importante. Então, apesar de fisiológico, é muito difícil explicar para paciente que está perdendo o cabelo a olhos vistos. Isso é normal, isso é normal. Isso. Ele vai para casa e espera 7, 8 meses, né? Então, para melhorar esse incômodo estético tão importante, existem tratamentos que também podem ser feitos em casa, através de comprimidos e loções. Mesmo que ela esteja amamentando, os produtos geralmente são naturais. Exatamente, eles podem ser feitos mesmo durante a amamentação. Então, a gente inicia com tratamento em casa, através de comprimidos e algumas loções, dependendo de cada caso, né, obviamente. E alguns procedimentos dermatológicos também feitos em consultório para estimular essa recuperação capilar. Hélio, foi bastante esclarecedor as suas respostas. A gente vai deixar o contato para o pessoal de casa, quem quiser procurar o consultório, você e a sua esposa,
Um abraço para ela, Roberta. Eu agradeço. Muito obrigado então pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Boa noite. Daqui a pouco a gente volta. Sejam bem-vindos ao Instituto Bela Derme. Apresento o que é de mais avançado em tecnologia e procedimentos. Na Bela Derme, dispomos de tratamento rejuvenescedor, facial, corporal e vulvovaginal. Temos variados tratamentos do mais sofisticado ao mais simples. Na Bela Derme, você encontra um ambiente agradável e de muito bom gosto, criado especialmente para melhor atendê-lo. Quer ficar ainda mais bela? Agende sua visita aqui na Bela Derme. Você agora faz parte de uma nova era, onde o que importa não é enriquecer alguns, mas trazer resultados para todos. Menos pose, mais experiência. Menos posse, mais compartilhamento. Estamos dentro de uma revolução, com uma única certeza: não dá para ficar de fora. Para uma nova economia, uma instituição que já nasceu diferente. Sicoob. Faça parte. Você se considera uma pessoa boazinha? Você sabia que que é muito legal ser uma pessoa boazinha, bondosa, mas existe uma faceta por trás, não de todas as pessoas boazinhas, é óbvio, mas que é um negócio interessante que eu queria compartilhar com você nessa noite. Então, o que é uma pessoa boazinha? Pessoa boazinha é aquela que o próprio nome está dizendo. É uma pessoa atenciosa, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa otimista, é aquela pessoa que a gente conhece por aquela pessoa querida, é uma pessoa adorável, ela é solidária, ela gosta de ajudar todo mundo, ela gosta de levantar o moral das pessoas, gosta de elogiar, ela é uma pessoa empática, ou seja, ela tem a capacidade de se colocar no lugar do outro. Então, ou seja, a pessoa boazinha é aquela pessoa que praticamente ela vive em função do outro. Ela vive para satisfazer, para ajudar todo mundo. E é aí que mora um perigo. Existem algumas pessoas que a gente considera como pessoas boazinhas, talvez você está se identificando com o que eu estou falando, que na realidade elas são assim pessoas bondosas, colocando a necessidade das outras pessoas muitas vezes acima da necessidade dela própria, porque existe em algumas vezes um problema de alma envolvido. Ou seja, a pessoa que tem essa bondade, mas de uma maneira quase que meio patológica, porque ela tem uma necessidade de controlar as outras pessoas. E uma maneira que ela encontra de controlar é exatamente fazer isso, servir a pessoa, atender a necessidade da pessoa, mas com essa intenção, muitas vezes é uma intenção inconsciente, ou seja, a pessoa às vezes não faz isso de caso pensado. Um outro aspecto negativo desse tipo de pessoa é que muitas vezes elas são tão boazinhas que elas não conseguem dizer não. E muitas vezes elas até torcem os seus princípios, torcem os seus preceitos de vida, porque elas não conseguem dizer não, porque elas têm a dificuldade de realmente de se posicionar em situações que é necessário que elas se posicionem. Um outro problema que pode acontecer nessas pessoas é que elas são tão voltadas para as necessidades dos outros, porque muitas vezes ela não consegue conviver com as suas próprias carências, com as suas próprias frustrações, com as suas próprias necessidades. Então, uma maneira que ela tem de continuar vivendo é se esquecer um pouquinho das suas próprias necessidades para tentar viver a vida das outras pessoas. Um outro aspecto também importante desse tipo de pessoa é que ela busca muito a aprovação das outras pessoas. E ela busca essa aprovação exatamente dessa maneira,
satisfazendo, servindo, sendo a pessoa legal, a pessoa que nunca diz não. Então isso é um ponto muito negativo desse tipo de personalidade. Uma outra coisa é que muitas vezes, por viver tanto a vida das outras pessoas, por viver tanto tentando servir as outras pessoas, ela acaba criando uma confusão com a sua própria identidade. Porque ela vive a vida dos outros, ela vive a vida dos filhos, ela vive a vida dos amigos, ela vive a vida da família, mas e a vida dela? Quem ela é na realidade? Quais são as suas necessidades? Quais são as suas carências? Esse tipo de pessoa muito bondosa, muitas vezes, não consegue olhar para dentro de si mesmo, não consegue se encarar, não consegue ver as suas necessidades. E é por isso que muitas vezes ela fica projetando nos outros o cumprimento das necessidades de terceiros. Pessoas assim, com essa bondade meio que patológica, têm dois grandes medos. O medo do confronto, ou seja, são pessoas que não sabem se posicionar, que elas evitam ao máximo confrontar com outras pessoas, ou seja, ela não sabe brigar pelos seus interesses. Muitas vezes é mais fácil para ela ceder, dizer sim, do que brigar às vezes pelas suas próprias necessidades, pelos seus próprios objetivos. E um outro medo grande, um medo patológico, um medo que a pessoa tem demais, é o medo do abandono. Então, às vezes essas pessoas muito boazinhas, elas se curvam, elas servem em demasia, porque na realidade elas têm um medo grande de ser abandonados. E uma outra necessidade muito grande que essas pessoas têm, que é uma necessidade que todo ser humano tem, mas essa pessoa boazinha, ela tem muito mais do que todo mundo, é a necessidade de ser amada. E às vezes ela encontra a satisfação dessa necessidade de ser amada justamente servindo, dizendo sim, tentando sempre até adivinhar a necessidade das pessoas que a cercam. Então, é lógico, eu volto a falar, não são todas as pessoas boazinhas que têm esse perfil, mas é interessante, é importante que cada um se analise. Porque quando a gente começa a colocar a necessidade dos outros acima das minhas necessidades, isso é um sinal de que eu não estou me amando, que eu não estou tendo um amor próprio. E isso não é legal, isso é um desvio, isso é uma coisa que não vai dar uma boa coisa. Então, analise-se a si mesmo. Se você se enquadra, procure ajuda psicológica de um bom terapeuta para ajudar você a se descobrir, para ajudar a separar o que é o joio do que é o trigo, para que você possa realmente ser uma pessoa boa, mas em primeiro lugar, boa para si mesmo, para depois você ser boa para as outras pessoas, ok? Fique agora com o nosso quadro Gotas do Saber. Eu vou deixar com vocês hoje uma frase do escritor e dramaturgo inglês Oscar Wilde. Ele diz assim, muito interessante: amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Então, tem tudo a ver com o que a gente falou na reflexão, não é? Você tem que ser o seu melhor amigo. Você tem que se amar. Se você não se amar, quem que vai amar você? Se você não se valorizar, quem vai valorizar você? Então, parece coisa de autoajuda, mas é uma coisa fundamental. Infelizmente, existem muitas pessoas que não se amam, pessoas que não se cuidam, e aí fica difícil. Então, deixa essa frase do Oscar Wilde para você refletir durante esse final de semana.
Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Cicobi Sul, Sierra Móveis, Arquitetas Mariana Tampieri e Júlia da Mata, Instituto Belader.